Fez o curso de raciocínio lógico. Estamos na aula número 9, constante nos concursos públicos. E hoje vamos falar de algumas negações bastante. Você vai definir as disjunções e conjunções. E por último, você vai fazer a tabela verdade. Logo mais à frente, vamos fazer uma demonstração segunda. Só que a segunda também é uma proposição composta, disjuntiva. As proposições disjuntivas, para negar, nós negamos a primeira, invertemos o sinal e negamos a segunda. Conjuntiva, nega a primeira, inverte o sinal, nega a segunda. Negação da conjuntiva, nega a primeira, inverte o sinal, nega a segunda. Negação da condicional, mantém e nega. Negação da bicondicional. A negação de nenhum A é B é algum A é B. E a negação de todo A é B é algum A não é B. Aguardem as playlists de exercícios para aprofundamento desse tema. Na próxima aula trataremos das equivalências lógicas, que, assim como as negações, são muito solicitadas nos concursos. E na descrição do vídeo vocês encontram os links para as aulas anteriores. E se esta aula foi útil para vocês, não esqueçam de dar aquela curtida, compartilhar e principalmente se inscrever no canal para que sejam sempre informados das novas postagens. Grande abraço e bons estudos. Fui.